Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, terceira semana. Nesta terceira semana, o título geral é Permanecei nele como a unção vos ensinou. O título da terça-feira, Ser sensível à unção e manter uma boa consciência. O versículo, 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por essa unção que o Senhor nos deu e tem nos guiado em todos os momentos da nossa vida. Queremos permanecer em Ti, Senhor, como Tua santa palavra tem nos ensinado. Queremos permanecer no Espírito, sendo guiados por Tua palavra, seguindo no caminho que Te agrada. Nosso coração, nossa disposição é para Te agradar, é para Te servir de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós permanecemos em Ti, permanecemos na Tua palavra, permanecemos na unção que recebemos de Ti, no Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Fala conosco, Senhor, nesse dia e todos os dias de nossas vidas. O Teu falar nos corrige, nos admoesta, nos encoraja, nos ilumina, nos alimenta. Por isso, Senhor, todos os dias até o fim, nós queremos Te ouvir. Obrigado por tudo que o Senhor já tem nos ensinado, já tem nos revelado. E que o Senhor até o fim continue nos revelando, continue falando conosco. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta terça-feira é Ser sensível à unção e manter uma boa consciência. Nós vimos ontem a respeito do tipo, da figura do óleo da unção, o óleo composto. Para fazer o óleo da unção era preciso um hin de azeite, que representava o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aliás, que representa, mas também 4 especiarias. E essas 4 especiarias têm a ver com o viver humano de Cristo, a sua morte e ressurreição. Mais especificamente, a morte, a eficácia da morte, a ressurreição e a eficácia da ressurreição do Senhor Jesus. Você pode pensar, mas o que isso tem a ver com a minha experiência? Veja, muitas vezes nós nos encontramos em dificuldades. E aí a gente olha e não encontra uma solução, não vê, entre aspas, a luz no fim do túnel. Uma pessoa que não tem a unção, aquele que não é salvo, não é um cristão, em meio a dificuldades, ele tenta lutar, mas ele não tem esperança, não sabe o que fazer. Conosco é diferente, porque no Espírito que está em nós há a eficácia da morte de Cristo e também a eficácia da sua ressurreição. Nós podemos sair de toda situação negativa e nós podemos tirar proveito dessa situação para crescer em vida. É a morte e a ressurreição. Paulo, ele fala algo sobre isso na sua segunda epístola aos Coríntios. No capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então veja, quando nós estamos atribulados, Deus nos conforta através da unção que há em nós. Ela fala. Por isso João disse que ela nos ensina a respeito de todas as coisas. Isso por quê? Porque Cristo experimentou muitas provações, tribulações e venceu. Então nós temos não só a morte, mas a eficácia da morte, não só a ressurreição, mas a eficácia da ressurreição. E ainda Paulo continua, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, veja agora, para podermos consolar
os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então isso, irmãos, é o próprio Espírito, a unção trabalhando em nós. Essa eficácia da morte e da ressurreição de Cristo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quer dizer, tudo isso, irmãos, está no Espírito que está dentro de nós. Então, o que João ele fala no final de 1 João 2,27, esse versículo que nós lemos? Ele diz que a unção nos ensina a respeito de todas as coisas, ela é verdadeira, ela não é falsa, e aí ele diz, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, para que nós tiremos proveito dessa unção, nós precisamos permanecer, ter uma consciência boa, uma consciência lavada com o sangue de Cristo, purificada de obras mortas, porque aí nós vamos ouvir a Deus. Uma consciência cauterizada. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário de hoje, está muito rico, que falam sobre isso. Uma consciência cauterizada não nos deixa permanecer ligados a Cristo, não nos deixa permanecer na unção. E aí nós não ouvimos a voz do Senhor e continuamos seguindo muitas vezes num caminho contrário à vontade de Deus. João havia falado anteriormente sobre aqueles que eram como anticristos, ou seja, eles eram anti-unção, porque Cristo diz respeito à unção. Então, um anticristo é alguém que é anti a unção, ele está contra a vontade de Deus. E, como João disse, ele falou, eles saíram do nosso meio, estou especificamente dizendo daquilo que nós vemos em 1 João. Então, ele diz, eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, está no versículo 19. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, quer dizer, permanecido na comunhão da vida. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E aí ele fala da unção. Vós possuís unção que vem do santo e todos tendes conhecimento. Então, esses anticristos que ele se refere aqui eram pessoas que estavam tentando enganar os irmãos, tirar os irmãos da verdade. Na sua terceira epístola, João cita nominalmente Diótrefes, que é alguém que, querendo exercer a primazia na igreja, afastava os irmãos da comunhão com João, que era o apóstolo. Então, o que eu quero dizer? Se nós permanecemos ligados a Cristo com uma consciência boa, Ele vai falar. E vai ser algo muito claro. E o resultado é vida e paz. Então, o resultado de nós mantermos uma consciência boa, irmãos, é que quando nós servimos ao Senhor, nós temos paz. Por quê? Porque a unção está dizendo, é esse o caminho. Veja, nesse ponto eu quero ler alguns trechos do Alimento Diário, começando na página 44, o segundo parágrafo. O sacerdote e todos os utensílios do tabernáculo precisavam ser ungidos para ser úteis ao Senhor. Hoje, igualmente, sem a unção, não podemos servir a Deus. Graças à obra de Cristo na cruz, agora todos temos a unção em nosso interior e podemos servi-lo. Quando servimos ao Senhor segundo sua vontade, sentimos a unção fluindo de nós, pois temos conosco sua presença e aprovação. Sabemos que agradamos a Deus em nosso serviço quando a unção nos dá a sensação de paz, prazer e alegria, bem como sua presença e aprovação. Assim sendo, ao perceber a falta de unção, paremos imediatamente o que estamos fazendo para verificar o que há de errado, pois a unção é verdadeira e devemos respeitá-la. Por não ser sensíveis à unção e rejeitar a boa consciência, muitos naufragam na fé. Isso Paulo disse na sua primeira epístola a Timóteo. Ali, no primeiro capítulo, Paulo abre a carta mostrando para Timóteo a necessidade
dele interferir no que estava acontecendo em Éfeso. E o que estava acontecendo? Alguns estavam ensinando outra coisa, algo que não tinha nada relacionado com a economia de Deus na fé, com o plano de Deus. Ele diz que Timóteo precisava admoestar certas pessoas para que elas não ensinassem outra doutrina, algo diferente do que eles estavam ensinando. E nem se ocupassem com fábula, genealogia sem fim, que ao invés de promover a economia de Deus, promoviam discussão. E aí Paulo ele diz, no versículo 5, capítulo 1 de 1 Timóteo, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Essas três coisas, irmãos, são essenciais para um cristão. É isso que nos mostra que nós estamos conectados à unção, nós estamos realmente em Cristo, vivendo em Cristo. Primeiramente, ele fala do amor que procede de coração puro. Coração puro não tem segunda intenção. O que ele quer? Ele ama a Deus e a igreja. O que ele quer é servir a Deus e ajudar os irmãos. Não tem segunda intenção, não quer ficar tomando lugar de ninguém, subindo, galgando posição. Ele não tenta prejudicar nenhum irmão. Ele tem um coração puro. E aí, coração puro e consciência boa. Tudo o que é iluminado pela palavra de Deus, essa pessoa trata. Como em Hebreus diz que o sangue de Cristo purifica nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então o intuito é servir a Deus. E por fim ele diz o quê? Uma fé sem hipocrisia. Se uma pessoa não tem um coração puro, ela também não tem uma consciência boa. E a fé dela, a carreira cristã, é cheia de hipocrisia. E ela, no fim, vai se comportar como um anticristo. Não estou me referindo ao anticristo que vai vir, mas como alguém que vai ser contra a unção, anti-unção, anticristo. Vai andar no caminho que Deus não quer. E isso fica claro quando lá em Mateus 7, o Senhor diz que naquele dia, muitos vão chegar para ele no dia do juízo e dizer, mas Senhor, nós expelimos demônio, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome. Mas o que o Senhor responde? Eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Perceba, por que pratica a iniquidade? Consciência cauterizada. Não houve mais a unção, está contra a unção, porque tem problema no coração. O coração não é mais puro. E muitas vezes, irmãos, o cristão nessa situação ele engana a si mesmo. João ele diz isso, ele mostra isso no primeiro capítulo da sua primeira epístola. No versículo 6 ele diz, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mais ainda ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então você percebe? Isso aqui é alguém, coração impuro, consciência ruim e uma fé hipócrita. Nós não podemos trilhar esse caminho, pelo contrário, precisamos estar ligados à unção que vem do Santo, do Senhor, do Espírito, e que, graças ao Senhor, essa palavra que nós temos recebido tem alimentado. Vou continuar lendo aqui, página 44, agora terceiro parágrafo. Amado leitor, precisamos permanecer sensíveis. Tão logo sentimos que a unção já não está conosco, verifiquemos de imediato o que há de errado e também estejamos atentos para não permitir que nossa consciência fique cauterizada. Se desprezarmos os sinais da ausência de unção, continuaremos a repetir os mesmos erros e a nossa consciência ficará cauterizada. O resultado será nosso naufrágio na fé. Para conservar a boa consciência, é preciso estar sensível à ação da unção. Sempre que a seguirmos, continuaremos agradando ao Pai e fazendo sua vontade. Caso contrário, devemos ir diante do Senhor e pedir-lhe iluminação. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo fala novamente sobre consciência cauterizada e ele fala sobre hipocrisia. Ele diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vou ler o último parágrafo da página 44. Quando alguém insiste em desobedecer à unção, ela se retira. Nesses casos, quem a rejeita fica por conta própria. Não é bom viver sem a unção, pois ela nos ensina em todos os momentos, nos direciona e nos alerta quando algo está errado. Há aqueles que, mesmo sem a unção, tentam manter a aparência de homens espirituais, inconscientes de que a presença do Senhor já se retirou deles. Procuremos sempre conservar nossa consciência pura e ser sensíveis à unção, pois não há nada pior do que viver sem a presença do Senhor. Então, quando você vive sem a presença do Senhor, você começa a criar regras. E aí, daí que vem muitas religiões, de pessoas que querem viver com Deus, mas sem a presença do Senhor. É o anticristo, é contra a unção. Não quer seguir o caminho que o Senhor determinou, porque isso lhe é custoso. Teriam que abrir mão de coisas que não querem abrir. Então, ao invés de seguir, fazem o quê? Fazem essa religião, esse conjunto de regras que substitui, entre aspas, a unção. Irmãos, nós não podemos seguir nesse caminho. Graças ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos dado, nos revelado. Essa palavra tem sido luz para nós. Tem cada vez mais aberto para nós o coração de Deus, o que Ele quer, o que o entristece, o caminho que nós estamos seguindo. Lembre-se dessas 3 coisas que Paulo falou a Timóteo: coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Se você não estiver nessa linha, no final você naufraga na fé. Não vamos deixar isso acontecer. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.